Eu queria falar com você hoje de manhã, nessa manhã, sobre preocupações. Como vencê-las. Amém? Glória a Deus. Abre tua Bíblia comigo aí. Mateus 6, do versículo 25 ao 34. Aí eu já queria começar te perguntando, fazendo uma pergunta para você. Primeiro de tudo, você tá confortável aí? Pergunta pro teu irmão, fala assim, tá confortável aí? Fica confortável. Fica tranquilo, relaxa, respira, calma. Você já esteve tão preocupado por alguma coisa que você chegou a perder sono? Fala aí. Só comigo que já aconteceu? Não é não? Tu já teve a saúde afetada por causa de uma preocupação? Cara, fiquei tão preocupado que eu passei mal com esse negócio. Já viu, né? Quando a gente fala assim, ó, passei mal de tanta preocupação. Gastrite, né? Gastrite. Tu já se sentiu assim, sem saída? Rapaz, tô num beco sem saída, eu não sei o que eu faço agora. Já era. É o fim da linha. Quem poderá me ajudar? Já se sentiu desorientado assim? Ih, tô sem rumo. Não sei como resolver esse negócio. Não tem ideia do que eu vou fazer agora. Só lá em casa, que já passou algum tempo assim? De vez em quando isso acontece, né? De vez em quando acontece. Vamos ler a palavra? Mateus 6, do 25 ao 34, diz assim, ó. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e nem o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam e não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe o que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Feche teus olhos aí, curva sua cabeça. Pai Santo, nós te damos graça por essa manhã, te damos graça por tudo que já aconteceu aqui. Obrigado porque já sentimos a tua presença durante os louvores. O Senhor já ministrou os nossos corações durante a palavra de oferta. Obrigado, Deus, porque o Senhor já nos mostrou o teu amor todos os dias. Nós pedimos, ministra os nossos corações através dessa palavra, Pai Santo. E que essa palavra encontre um coração fértil. Em nome de Jesus, amém. E aí? Já se sentiu ansioso por alguma coisa? Preocupado com alguma coisa? Chegou a uma conclusão aí? Já aconteceu? Ou você está se sentindo assim nesse momento? Vixe. Ó, a preocupação até certo ponto ela é normal. Ela é um sinal de maturidade. Até certo ponto, preocupação é normal. É sinal que você cresceu. Olha para o irmão que está ao teu lado aí, vê se ele cresceu. Ó, você cresceu. Você cresceu. Porque a preocupação, até certo ponto, ela vem do nosso desejo das coisas darem certo, não é verdade? Você quer que tudo dê certo, então você quer que tudo dê certo e você se preocupa com isso. Você faz assim, não, vou fazer de tudo para que isso dê certo, não pode sair dos meus planos. Quando nós éramos crianças, a gente não precisava de preocupação. Fala sério. Quem tem filho aqui? Quem tem filho pequeno aqui? Teu filho se preocupa com alguma coisa? Nada. Nada. Quando a gente é criança, a gente não se preocupa com nada. Por quê? Tu vai lá no interruptor, acende a luz acende. Rapaz, né?
Não é assim? Tu vai lá, dá meio-dia e meia, cheirinho de feijão, arroz no alho, né? Aquele cheirinho de bife sendo frito. Criança, não se preocupa com nada. A criança se preocupa se vai botar a roupa, se vai se vestir. Se tu deixa ele sair correndo pelado. Lá em casa o Hector é assim. O garoto vai botar uma roupa, cara. A gente não se preocupa com nada. Mas fala pro teu irmão aí, vira para ele e fala assim, mas você cresceu. Você cresceu. Agora a gente vai lá no interruptor e tu sabe que para tu ligar ele e a luz acender, você tem que pagar a conta, senão não acende. Não acende, tem um mistério ali. Já viu? Tem uma continha que chega todo mês em casa e tu já fica assim, meu Deus do céu, esse menino com essa luz acesa. Tu sabe que para ter a comida lá no fogão, lá, né? Tem que ir no mercado comprar. E para ir no mercado comprar tem que ter o quê? Dinheiro. Aí tu começa a ficar assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse menino não desliga esse videogame. Não apaga essa luz, esse ar-condicionado no 68, toda vez que eu saio para trabalhar. Meu Deus do céu. Estou preocupado. E o cara começa a ficar preocupado, angustiado. Não, eu vou trabalhar. Tem que trabalhar. Porque se eu não trabalhar, como é que eu vou comprar comida para esse monte de gente que tem lá em casa? Como é que eu vou sustentar o Theo que come mais que eu? Eu vim almoçar com o Hector aqui no restaurante e o menino falou assim, rapaz, teu filho está comendo mais do que você. É mesmo. É verdade. Aí o cara começa a ficar preocupado. E essa preocupação vai gerando em nós coisas ruins, vai gerando em nós problemas. Quando a gente se preocupa demais, aí tu começa a ver, né, aqueles quadros de gastrite, né, ansiedade, doença na pele, são as doenças psicossomáticas, né, começam na mente e parte para o corpo. Isso é sinal de preocupação demais. Você tem que entender que Deus cuida de nós. Né? Quando a gente era criança, a gente não se preocupava por quê? Porque o nosso pai, nossa mãe cuidava de nós. Né? Mas agora nós crescemos e o nosso pai continua cuidando de nós. Deus continua cuidando de você. Então, fala para o seu irmão aí, me ajuda aí. Vira para ele e fala assim, relaxa. 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 Nós temos pai, Deus é um pai bondoso, um pai zeloso que cuida de nós em todo o tempo. E preocupação não faz parte dos benefícios de ser filho de Deus. Preocupação não faz parte dos benefícios de ser filho de Deus. Amém? Confiança sim. Descanso sim. Glória a Deus, você está comigo? Pensando nisso, baseado aqui no texto de Mateus 6, queria compartilhar com vocês algumas coisas que nós precisamos aprender para vencer as preocupações. Se você está anotando, toma a nota aí. Primeira coisa, a preocupação gera ansiedade. Ansiedade significa, o original da palavra ali, né, se você pegar o significado da palavra, ansiedade vem de estrangular, sufocar, oprimir. E pensa só comigo, toda vez que tu está muito preocupado, que gera em você uma crise de ansiedade, como é que você se sente? Sufocado, estrangulado, oprimido, sem saída, sem ar. Parece que, meu Deus do céu, é o meu último suspiro de vida. Né? Então, preocupação demais gera ansiedade, e ansiedade não é bom. Ansiedade não é bom. É exatamente assim que a gente se sente, sufocado. É exatamente assim que a gente se sente quando nós deixamos as preocupações tomarem conta de nós. Sufocados pelos problemas, oprimido pelo amanhã, sem saída e sem resposta. Ansiedade é excesso de futuro, né? Eu penso tanto no amanhã, eu quero tanto resolver um negócio que nem aconteceu ainda, que eu começo a ficar ansioso por aquilo e começo a ficar doente por aquilo ali. Aí lá em Tiago 4, versículo 14 e 15 diz assim, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso,
deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que esse texto está falando para nós aqui? O amanhã é do Senhor. O amanhã é do Senhor, a gente não tem poder de mudar o amanhã. Quer dizer, vou reformular. Nós temos poder de mudar o amanhã, porque tudo que a gente faz agora reflete no amanhã. Mas a gente não tem poder de resolver problemas amanhã, não tem. Espera o amanhã chegar. Deixa na mão do Senhor. Amém? Deixa na mão do Senhor. Então entregue o amanhã nas mãos de Deus e não andeis ansiosos. Não alimente as preocupações, porque elas evoluem e se tornam doenças. Aí você vê tantas pessoas doentes hoje. Doentes da mente, doentes na alma, doentes no corpo, doentes espiritualmente. E tudo começou com uma preocupação. Ele alimentou. Então, não alimente as suas preocupações, porque elas geram ansiedade. E em 1 Pedro 5,7 diz assim, lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então está preocupado com amanhã? Está preocupado com um problema que tu nem sabe ainda? Ei, tu nem sabe, está preocupado? Entrega no Senhor, porque ele tem cuidado de você. Amém? Deus tem cuidado de nós. Pensa comigo aí, lembra aí tudo que o Senhor tem feito na tua vida. Qual foi o momento que Deus deixou alguma coisa acontecer? Pensa aí. Pensa, qual foi o momento que Deus não cuidou de você? Não existe. Em todo o tempo, Deus tem cuidado de nós. Só que às vezes a vontade de Deus não agrada a gente. Então, aí é outro problema. Nós temos que estar dispostos a viver a vontade de Deus. Amém? A ansiedade, ela nos tira o foco, a força, a fé. A ansiedade é consequência da preocupação. Nosso foco não pode estar nas coisas naturais, mas sim nas coisas sobrenaturais. Nosso foco tem que estar nas coisas sobrenaturais, não naquilo que os nossos olhos veem. Porque nós não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Amém? A segunda coisa que a gente tem que aprender para vencer as preocupações é: a preocupação é inútil. Preocupar é inútil. Se preocupar demais, não faz nada e não muda nada. Só te traz problema e gastrite. Pressão alta. É isso mesmo, é verdade. Verdade. Ó, a palavra preocupação, ela já é autoexplicativa, né? Preocupação, pré-ocupação. É se ocupar com alguma coisa antes do tempo. Antes do tempo, tu já está se ocupando com aquele negócio. Mas tem que tomar uma decisão aqui tal dia. Meu Deus do céu. E se acontecer isso? E se acontecer assim? E se acontecer? E se? Deixa o e se para lá. E passa a falar assim: se Deus quiser, vai ser assim. Se Deus quiser, vai acontecer assim. Descansa, dorme. Relaxa. Bota a cabeça no travesseiro e dorme. Amém? O cuidado com as coisas da tua vida é bom, é lícito, é válido. Você precisa se planejar, né? Igual eu falei, a preocupação até certo ponto, ela é saudável. Você precisa se planejar, mas você não pode deixar isso crescer e alimentar a preocupação e perder a sua saúde por causa disso. Deixa Deus cuidar de você. Ocupar a nossa mente com as coisas que ainda não aconteceram é dar lugar às probabilidades. Você sabe o que é probabilidade? Probabilidade são as chances de alguma coisa acontecer. Numa mesma situação, isso é probabilidade. Numa mesma situação, existem inúmeras chances de resultados diferentes. Isso é probabilidade. Aí, ocupar a nossa cabeça com as coisas antes do tempo é dar lugar para as probabilidades. A gente começa a imaginar e falar assim: não, e se isso aqui acontecer? Não, mas e se acontecer assim? Não, mãe. Mas se eu fizer assim, vai resultar nisso. Meu Deus do céu. Já parou? Já teve um momento assim? Aí tu começa a se encher disso. Um monte de se. Ei, olha, com Deus só tem um resultado. Com Deus só tem a vontade dele, ponto, e acabou. O que tiver que acontecer vai ser a vontade do Senhor. Está me entendendo?
Então, a preocupação ela é inútil. Não importa as probabilidades. Eu tenho a certeza do resultado. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo. Aleluia. Não, você aplaude. Se é para o Senhor, você aplaude aí. Aleluia. Nós andamos firmados numa certeza. Nós andamos certos de um resultado. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Hebreus 11 diz assim, ó, a fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento das coisas que não se veem. A preocupação ela é inútil, porque nós somos firmados pela fé. Nós andamos firmados, nós temos o firme fundamento do que nós esperamos. Então não tem como eu ter fé e preocupação ao mesmo tempo. Não tem. Não tem, porque eu tenho um firme fundamento das coisas que eu espero. Eu tenho certeza daquilo que eu espero. Então deixa esse negócio de probabilidade para lá. Deixa esse negócio de se preocupar muito para lá. Entrega nas mãos de Deus e vai. Né? Entrega nas mãos de Deus e vai. Mateus 6:27 diz assim, ó, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado da sua vida? O sentimento de preocupação não nos leva a lugar nenhum. Quem de vocês que, por mais que se preocupe, pode resolver um problema que ainda não aconteceu? Quem de vocês? Ninguém. Está falando assim, para de se preocupar com esse negócio. Deixa isso para lá. Quem vive envolto em preocupação fica doente. Perde o sono, vive cansado. Agora, quem tem Deus como esperança, tem as forças renovadas. A caminhada é leve. Isaías 40, assim, ó, Isaías 40 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem espera no Senhor tem as suas forças renovadas. Amém? Porque Ele é a certeza de que tudo vai dar certo e tudo vai ficar bem. A terceira coisa que a gente aprende é o seguinte, confie no seu pai. Confie no seu pai. Mais uma vez, eu sei que eu sou chato demais com esse negócio, mas vira para o seu irmão e fala assim, você tem pai. Ó, você tem pai. Se você não sabia, eu estou te falando agora. Você tem um pai. E esse pai é um pai perfeito. É um pai bondoso. É um pai que não tem falhas, é um pai que não te abandona. Amém? Esse pai é Deus. Deus é o nosso pai. Romanos 8, versículo 15 e 16. Diz assim, ó, Paulo diz assim aos romanos, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio daqueles a qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós éramos órfãos e fomos adotados por Deus. E hoje nós temos direito de ser chamados filhos de Deus. E com o direito de ser chamado filho de Deus, nós temos direito a tudo que um filho tem. E qual que é o pai que deixa um filho sair envergonhado? Qual que é um pai que deixa o filho sair por aí preocupado? Qual é? Aí tu imagina Deus, que é um pai perfeito, e tem nós como filhos, se Ele vai deixar você sair por aí maltrapilho, preocupado com as coisas. Você imagina Deus fazendo isso com você? Não, porque Deus é o nosso pai. Deus é o nosso pai. E desse pai nós recebemos alguns benefícios. Muitos benefícios. Mas dentre eles nós recebemos amor, carinho, certeza de cuidado, certeza de resultado. Amém? Versículo 31 e 32 de Mateus 6. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com o que nós vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. É natural um pai se preocupar com o filho.
Não é verdade? Quantos são pais aqui? Não é natural você se preocupar com seu filho? É natural, né? Quem de vocês aí, qual pai aí que gosta, né? Não que deixa, porque às vezes o pai ele é meio desligadão. Mas qual pai que gosta de ver assim, ele olha o filho e vê lá o filho com a roupa rasgada, o sapato furado. Não tem pai que gosta disso. Não tem pai que gosta disso. O pai, ele não quer ver o filho envergonhado, né? Já parou, não sei se já aconteceu com você. Você vê assim um menino mal cuidado, né? Uma criança mal cuidada. Aí já vem logo aquele preconceito, você fala assim, esse menino não tem pai, não? Esse menino não tem mãe, não? Não? Qual é o pai que gosta disso? Isso é um sentimento de vergonha, ele fica com um sentimento de vergonha. Qual é o pai que gosta disso? Nenhum. Você imagina Deus, que é perfeito, você acha que ele quer ver um filho envergonhado? Não. Não. Salmos 25:3 diz assim, ó, na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Os que esperam no Pai, perfeito e bondoso e zeloso, não sairão envergonhados, não serão envergonhados. Deus sabe as suas necessidades, Ele sabe tudo que você precisa. Ele sabe o amanhã. Por isso que eu estou te falando. Deixa esse negócio de preocupação para lá. Para com isso. Dorme, deita no travesseiro e fala assim, Senhor, a minha confiança está em Ti. E eu vou dormir bem demais. Porque quando eu acordar pela manhã, eu tenho certeza que vai dar tudo no seu devido lugar. Amém? A quarta coisa que a gente precisa aprender para vencer a preocupação. Deus é quem nos sustenta. No versículo 24, a gente leu a partir do 25, Mateus 6. Jesus, antes de falar sobre confiança, ele está nos ensinando um princípio. Ele estava dizendo assim, ó, sirva a Deus em primeiro lugar, não ao dinheiro. Mateus 6, 24, diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus ou às riquezas. Porque quando a gente não tem esse princípio estabelecido na nossa vida, a nossa percepção de realidade, ela fica comprometida. Quando a gente não tem esse princípio na nossa vida, a nossa percepção de realidade fica comprometida. A gente começa a acreditar que é tudo na nossa força, que é tudo no eu posso, eu vou, é o meu braço. Não, porque se eu não trabalhar, a comida não chega lá em casa. Porque se eu não trabalhar, o dinheiro não vai render. Aí a gente tira o primeiro lugar do primeiro. Porque Deus tem que ser o primeiro lugar, então a gente tira o primeiro lugar dele. O que está escrito no versículo 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É como se a gente falasse, não, isso aqui não, passa a não existir mais. Quando a gente não tem o princípio estabelecido, a nossa percepção de realidade fica estranha. A gente passa a acreditar que a força do nosso braço é o que importa. Né? E aí quando a gente percebe que a força do nosso braço não é suficiente, a gente fica o quê? Preocupado. Preocupado. Porque aí você vê que você não consegue resolver sozinho. Você não está conseguindo, você não vai ter solução. Aí você começa a ficar o quê? Preocupado. Aí a gente decide clamar por socorro. Clamar por Deus. Ó, nunca foi e nunca será na força do seu braço. Nunca foi e nunca será a força do seu braço. Se não for o Senhor por nós, a gente não chega a lugar nenhum. Tem um salmo que eu gosto demais, Salmo 33, do versículo 16 ao 20, dá para pôr aqui na tela? Salmo 33, do 16 ao 20. Diz assim, ó, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livrará o valente.
O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e nosso escudo. Nunca foi, nunca será na força do nosso braço. Nunca foi. Nós nos preocupamos demais. Sabe? Às vezes a gente se preocupa demais. Aí a gente começa a priorizar o trabalho e a deixar o reino de Deus de lado. Aí, ao invés do primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a gente bota primeiro lugar o meu trabalho, a minha família, depois o reino de Deus e a sua justiça. Aí a gente começa a priorizar as coisas na ordem errada. Aí a gente começa a trabalhar demais. Não, eu preciso fazer hora. Eu preciso fazer hora, porque se eu não fizer hora, o meu dinheiro não dá. O dinheiro fica curto e vai faltar dinheiro para pagar a conta. Só que a gente precisa perceber que isso é uma cilada de Satanás. Isso é uma cilada de Satanás. A gente não percebe o quanto a gente prioriza o dinheiro e despreza as coisas de Deus. Sabe por que as contas não fecham? As contas não fecham não é porque a gente trabalha menos ou porque a gente faz hora menos. Não é por isso que a conta não fecha. A conta não fecha porque Jesus deu status de Senhor ao dinheiro. Jesus deu status de Deus ao dinheiro. E o Senhor dinheiro é escravocrata. Você sabia disso? O Senhor dinheiro, ele é escravocrata. O Deus dinheiro, ele não quer te dar vida. Ele não quer que você viva. O Deus dinheiro quer que você morra de trabalhar. O Deus dinheiro quer que você morra de preocupações com contas a pagar. O Deus dinheiro, o Senhor dinheiro é escravocrata. Por isso que a gente precisa escolher Deus em primeiro lugar. Por isso que a gente precisa. Por isso que Jesus está dizendo assim, a gente não pode servir a dois senhores. A gente precisa escolher um Senhor. E eu não sei você, mas eu escolho Deus. Amém? Você escolhe Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabia que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, nesse momento, atualmente, sofrem de depressão? Ou ansiedade? Algum problema relativizado a isso? Você sabia disso? Nesse momento, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem disso. É o mal do século. É o mal do século. Satanás tem feito de tudo, tem feito uma cilada para pegar você. Mas você tem que fazer assim, não. Meu Deus é o meu sustento. Vou falar mais uma vez que você perdeu a chance de dar um glória a Deus mais forte. O meu Deus é o meu sustento. É isso que a gente precisa falar. É isso que a gente precisa estabelecer como princípio. O meu Deus é o meu escudo. O meu Deus é o meu auxílio. Nunca foi a força do nosso braço. Deus é que nos sustenta. A gente pode concluir que as preocupações da vida produzem muitos males. Mas a confiança em Deus produz perseverança e certeza de vitória. Amém? A paz é uma promessa. É uma palavra, é uma mensagem do pastor Edson. A paz é uma promessa. Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, assim, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. A paz é uma promessa. Não estejais inquietos com coisa alguma. Não se preocupe com coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque a paz é uma promessa. Queria deixar para você 4 chaves para você vencer as preocupações. A primeira dela, externalize o seu problema. Está preocupado demais? Identifica aí.
Se tem alguma coisa que está te deixando doente, pensa nela. Externalize esse problema. Busca alguém para você conversar. Busca alguém para caminhar com você lado a lado, para orar com você. Busca. Faz um gabinete. Faz um discipulado. Caminha de perto com alguém. Externalize o seu problema. A segunda chave é: confia que Deus tem o controle de tudo. Ore. Apresente a Deus os seus problemas. As situações que você tem vivido. As situações que você pensa que vai viver. Confie que Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? A terceira chave é: traz à tua memória o que traz a esperança. Lembra do que Deus já fez por você? Lembra do que Ele já fez na tua vida? Eu falei lá no começo, né? Qual foi o momento que Deus deixou de cuidar de você? Não existe nenhum momento da tua história que Deus deixou de cuidar de você. E não vai ser hoje, nem vai ser amanhã que Ele vai deixar. Amém? Porque Ele é fiel. E a quarta chave é: descanse em Deus, porque Ele está trabalhando. Para de perder o sono. Relaxa. Deita no teu travesseiro e dorme. A gente não pode permitir que o inimigo sopre nos nossos ouvidos mentiras. A gente não pode permitir isso. Tem uma história para a gente encerrar. Queria compartilhá-la com você. Filipe II, da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, ele queria unir todos os reinos gregos, né? Ele queria deixar tudo ali sob seu domínio. Aí a Grécia era composta por inúmeras cidades. Cidades-estado, né? Esparta era uma delas. Durante um cerco, ele cercou ali a cidade de Esparta. Aí ele foi e mandou uma carta para o rei de Esparta. Aí ele mandou assim, escrito assim, ó: se não se renderem imediatamente, invadirei as vossas terras. Se os meus exércitos as invadirem, irão empilhar e queimar tudo que vocês mais prezam. Se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei as vossas cidades. Alguns dias depois, o rei recebeu a resposta dos espartanos. Na carta estava escrito somente uma palavra: se. Se é probabilidade, possibilidade. Se não é certeza. Não deixa o diabo te mandar uma cartinha te dizendo: ó, se você não fizer assim, eu vou fazer isso. Não deixa. Não deixa, não. Quando vierem com muito si para você, você mostra a eles o Deus e a nossa certeza de vitória. Amém?